Senhores, vamos trabalhar. Seguinte, morreu aí, Gustavo? Viu aí, pessoal? Nossa prova vai ficar 24 ou 31, tá? Não fiz mais perto, mas tá aí, tá na bocada. Deve ser 24 é quando? Quinta? 24 segundos. 23 ou 30? Não, não, feriado. 23 é segunda, vocês não têm aula segunda, né? Então a nossa prova ou é 23 não é 31 por quê? 23 ou 30. Aí para outra turma 24 ou 31. Ah, ficou nessa. Não, tudo bem, fazer prova diferente mesmo não tem mais problema. Sempre fácil mesmo. Tá, gurizada? Então a princípio é isso. Vou ver quando chegar mais perto, tá? Às vezes eu me empolgo, tento explicar mais ou menos, talvez passe, mas não muda muito por aí. Tá? Ninguém vai me reclamar nada. Beleza. Dia 30, então? Carlos? Não, ou 24 ou 30. Tudo depende. 23. Ou 23 ou 30, tudo vai depender de como anda. Bom, paciência. Não quero nem ser delicado, mas há muito tempo que eu aviso assim, pessoal, minha prova não está marcada, se bater, bateu, problema do professor de física. Na verdade eu tenho dito para vocês assim, ó, eu faço 3 meses de prova para me livrar dos outros na T1. Não sei o que houve, professor. Quem é o professor de física? É o Jaiminho? Não sei. Nunca bateu, então está resolvendo bater agora, acaso. Ele já fez para um? É que ele dividiu a prova em 2 partes. Sinto muito. Mas o Jorge, que é o da física, não tá com prova agora. Quem faz aula com o Jorge aí? Vai. Eu já me esforcei para meter a mim em 3 meses para me livrar disso. Desculpa, não quero ser delicado, mas sinto. Simplesmente sinto. Então assim, ó. Para morrer, pessoal, para ninguém me incomodar de novo também. Deve ser 3 meses, certo? 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês e meio. Essa geralmente é a minha sequência de provas, tá? Me entenderam ou não? Então eu devo ficar em maio, início de agosto, isso, né? De repente, setembro e outubro, vamos ver se der para adiantar melhor para todos, certo? Mas essa é a minha sequência de provas, tá? Tá, eu estava arrumando só os números para botar o perfeito na internet ali para vocês. É que tem título, eu resolvi tirar número de exemplo, essas coisas. Então mais cedo eu boto, a lista de exercícios está pronta faz tempo. Não botei ainda, mas vocês podem pegar com colegas do semestre anterior, não vai mudar, talvez eu anule alguma questão, no máximo para ali. Tá, pessoal? Então consegui nivelar as turmas de novo. Se alguém tiver problema de vir numa turma ou noutra, a gente já começa a estar igual. Tá? Feito, vamos lá. Defeitos pontuais, que foi o que a gente viu aula passada, então. A gente tem que se lembrar de algumas coisas ali. Certo, pessoal? Então, ali começa a importância da nossa matéria. Começa defeitos pontuais com vacâncias. Elas são originadas necessariamente pela queda pela temperatura. Certo? É um defeito intrínseco do teu material que vem de alguma ausência de um átomo na rede. Certo? Então, isso é uma vacância, um buraco. Na verdade, os outros tipos de defeitos pontuais não nos interessam tanto. Quer dizer, os outros tipos de pontuais não, mas, por exemplo, o defeito eletrônico não nos interessa tanto. O defeito atômico, sim, certo? A vacância tipicamente é um deles, mas é um átomo numa extensão toda, certo? Em que nos interessa os nossos defeitos pontuais do tipo vacância? A soma de vacâncias pode me originar o quê? Um defeito de linha. E esse defeito de linha, sim, começa a pesar na minha resistência mecânica, que é o que nos interessa daqui para frente, tá? Então a gente começa assim a botar os pés de engenharia daqui para frente. O grande problema é que a gente ainda não sabe classes de materiais, mas vamos botar pés de engenharia em termos genéricos do tipo material duro, cerâmico, não, mole, dúctil, enfim, tá? Então o que nós vimos na aula passada foram defeitos pontuais, vacâncias e defeitos intersticiais. Na verdade, o que ele chama de átomo intruso, certo? O que vocês têm que ter claro, pessoal? Um átomo intruso, ele não é um defeito intrínseco. Por quê? Porque eu adicionei-o uma hora qualquer na minha liga. Vocês estão me entendendo? Eu ou adicionei porque quis,
portanto ele é um defeito extrínseco, mas desejado por mim, pode não ser até considerado um defeito, tá? Mas ele foi colocado na tua liga, não é uma ação somente da tua temperatura que está vindo, ou baixando ou descendo, tá? Tá vendo na mesma tela? Tô vendo. Hã? Não é nada, tô só mas notando umas coisas. só fica na mesma frente. Tá, pessoal? Então, se eu tiver um átomo intruso ali, eu tenho duas possibilidades. Se eu tiver um elemento dissolvido, eu tenho duas possibilidades. Esse elemento pode ser uma solução sólida. O que é uma solução sólida? É o cara que está dissolvido na tua rede, tá? Eu posso pensar assim, ó, eu me dissolvo em nível atômico, certo? Eu não posso pensar que, por exemplo, uma soma de carbonos é um elemento dissolvido na minha rede, ou uma bola de carbono, ou uma bola de níquel num público de... desculpa, num soluto solvente, você me pergunta isso. Um solvente de ouro, você está entendendo? Por quê? Porque o que a gente chama de solução sólida é um átomo dissolvido na tua rede, não um, mas ele atuando como um átomo solteiro lá dentro, mesmo que tenha uma população muito grande. Se não for o que a gente chama de solução sólida, tu tem uma nova fase desse material. Então o que a gente tem que se ligar assim, pessoal? Existem certas condições para que eu tenha uma solução sólida. A princípio, se eu tenho uma diferença de 15% de raio entre o soluto e o solvente, se eu tenho sistemas cristalinos iguais, e se eu tenho uma valência extremamente parecida, eu me habilito a ser uma solução sólida, certo? Uma solução sólida é de que tipo? Ela é usualmente substitucional. Ou seja, um átomo desse cara substitui um elemento da rede. Tá? Ela pode ser de duas maneiras. Ou substitucional maior, gerando tensões compressivas na tua rede e aumentando a resistência mecânica. Ou um átomo substitucional menor. Vai gerar tensão trativa na tua rede e vai fazer o que com a resistência mecânica? Vai aumentar também. Porque qualquer liga aumenta a tua resistência mecânica. Porque queira ou não, tu distorce a tua rede, tu entorta ela de um jeito ou de outro. Pode entortar mais ou menos, mas tu tem uma modificação. Vocês estão entendendo? Se tu tem uma modificação, o teu processo de deformação ele é impedido. O que a gente chama de processo de deformação, basicamente é um plano livre para que é uma linha livre para que um plano atômico escorregue sobre o outro. Se de qualquer maneira eu impedir esse escorregamento, eu estou aumentando a minha resistência mecânica. Tá, pessoal? Então, uma solução sólida basicamente é alguém semelhante ao teu... Me ajudem, então. Ao teu solvente, tá? É um soluto semelhante ao teu solvente que está lá dentro. Se ele não for semelhante, ele pode estar lá dentro ou não? Pode, exatamente, mas não vai estar dissolvido. É isso que a gente tem que se ligar. Tá? Algumas diferenças a gente tem que montar para entender o negócio. Eu posso chegar lá no líquido e misturar um elemento de liga, misturou e está lá, só que ele não vai ficar um átomo em cada canto, vocês estão entendendo? Como ele não tem nada a ver com a rede, ele vai se juntar, se agrupar, sei lá o que, e aí vai mudar a resistência mecânica, certo? Mas não para distorcer a rede, porque ele vai ser um ponto de fragilidade, vai ser algo que não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, deve quebrar por ali, tá? Então, uma solução sólida geralmente é parecida com o cara que está ali. Portanto, eu tenho ou um substitucional, certo? Grande ou pequeno. E se ele é intersticial, pessoal, por que a gente diz que ele é uma solução sólida? É uma solução sólida ou não é? Parte desses átomos vai se ligar diretamente, por exemplo, o carbono vai se ligar diretamente ao ferro. Aí outros vão ficar separados no conjunto. Não, acho que tu não entendeu, filho. Sim, ó. Na verdade, se ele for intersticial, ele é alguém sim que eu adicionei lá. Se eu adicionar cromo no meu ferro, eu vou ter um substitucional. Um cromo vai substituir um átomo de ferro e vai... Nem sei se vai comprimir ou se vai tracionar a rede, eu não sei. Mas, usualmente, a influência de um substitucional não é tanto na resistência mecânica. Por quê? Vocês pensem, dar uma torcidinha na rede não implica em deixar o cara muito mais resistente. Vocês estão entendendo? Deixar um cara muito mais resistente é outra coisa. Mas claro que um substitucional aumenta a resistência mecânica. Por outro lado, se eu adicionar um cara pequeno, que não é tão afim do meu solvente assim, talvez ele fique lá dentro. Talvez não porque ele seja do mesmo sistema cristalino, ou que não tenha 15% de raio, sei lá. Talvez fique. Como é o caso do carbono no ferro.
Tá? Então, tipicamente, o carbono é uma solução sólida intersticial. Na verdade, ele não substitui um átomo de ferro. Ele entra onde, pessoal? Nos buracos do sistema cristalino do ferro. Exatamente porque ele tem tamanho para isso. Certo? Aí eu passo a ter uma solução sólida intersticial. Fala, Bruno. Não, só fiquei em dúvida quanto a isso aí. Quer dizer que não tem ligação química entre carbono? Não, uma solução sólida não tem ligação química. Tá, mas na liga carbono e ferro não tem ligação química. Vamos devagar. Pois é, isso Pois aí é, que eu eu entendi. fiquei na mesma dúvida que ele. Vamos devagar. Tá? Então, se eu estou adicionando carbono lá dentro, a princípio o carbono é uma solução sólida. Se ele é uma solução sólida, ele entra nos buracos, certo? O que a gente pode pensar assim, ó? Que quanto menor o teu fator de empacotamento, menos denso é o teu material. Se menos denso ele é, mais solução sólida intersticial cabe nele, certo? Porque ele tem mais buraco ali dentro. Especificamente no caso do nosso ferro, isso não é verdade. Por quê? Porque o arranjo cúbico corpo centrado e cúbico face centrado ele é um pouco diferenciado. Na verdade, o meu ferro, a temperatura ambiente, ele é cúbico de corpo centrado. Tem um fator de empacotamento baixo, sim, mas a distribuição desses espaços não é tão boa. Eu não tenho um espaço tão grande para o carbono entrar. Portanto, quando o carbono entra, o que ele faz? Ele tem um sítio que talvez seja um pouquinho menor do que ele, ou um pouquinho maior, não sei, mas ele entra empurrando o teu ferro para o lado, certo? Vocês têm que se lembrar que eu estou em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente eu não consigo empurrar tão facilmente o ferro assim, certo? Então não entra tanto carbono. O limite de solubilidade do carbono no ferro alfa ele é pequeno. Por quê? Pelo tamanho dos sítios intersticiais, que não são tão grandes assim, embora sejam muitos, certo? Na verdade, tu pensa assim, ó, num sistema cristalino cúbico, eu devo de ter mais do que um sítio intersticial tetraédrico. Vocês concordam comigo? Deve sobrar um tetraedro aqui em cima, outro aqui embaixo e outro ali. Quando o carbono entra num deles, por que ele não entra em todos? Por que a solubilidade do carbono no ferro alfa é pequena? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? Não, porque quando ele consegue entrar num, ele tem que comprimir tua rede. Vocês não concordam comigo? Se ele comprime a tua rede, o teu próximo sítio intersticial está como? Está deformado, já não é mais a mesma coisa. Talvez já não caiba mais o carbono. Tá? Então é por isso da baixa solubilidade. Também levando em conta que eu estou na temperatura ambiente. Ali eu não consigo empurrar muito carbono. Se eu pensar no meu cúbico de face centrada, que temperatura ele aparece? Bom, em termos de aço, bom, vocês vão ter que decorar isso aí, tá? Em termos de ferro puro, ele aparece em 910 Celsius. Pô, já é uma temperatura alta, certo? E quando ele muda o sistema cristalino, o tamanho do sítio intersticial é maior, certo? Portanto, a temperatura está alta, ele entra mais facilmente, ele empurra o carbono, ele empurra o ferro mais facilmente e consegue entrar lá dentro, tá? Sem contar que o tamanho dele é maior. Então a diferença de solubilidade, a diferença de solução sólida intersticial que eu tenho é estupenda. É de 0,08 para 2,11, certo? Então cabe muito mais carbono. Mas ainda assim, esse carbono que eu coloquei, não necessariamente, ele é um defeito, mas não está agindo como um defeito. Tá? Na verdade eu coloquei ele intencionalmente, portanto é um defeito extrínseco. Na verdade o que ele faz? Comprime o carbono, comprime a rede do ferro. Comprime mais ou menos que o substitucional? Muito mais. Mais, tem que ser mais, certo? Portanto, a princípio, a priori, uma solução sólida intersticial te dá mais reforço de resistência mecânica. O que também não é muito. Por que não é muito? Não é muito reforço porque não entra muito carbono, vocês estão entendendo? Porque a solubilidade é pequena, tá? Mas eu dou um exemplo para vocês. Existem soluções sólidas que a miscibilidade é total. Não interessa se tu tem 1% de cobre e 99% de níquel, ou se tu tem 99% de cobre e 1% de níquel. Em todos eles eu formo o quê? Uma solução sólida substitucional. Porque eles são extremamente parecidos, vocês estão me entendendo? Em outros casos não, a gente vai ver em diagrama de fase. Da ligação química, o que acontece? Só que eu posso botar mais carbono no meu aço, esse carbono está sobrando. Só que ele não consegue entrar para dentro do meu reticulado. Portanto, ele sobra. Certo? O que acontece? Vocês acham que ele consegue sobrar e ficar sozinho? Não dá. Por que ele não consegue ficar sozinho? Primeiro porque a velocidade de resfriamento não é estupidamente lenta. Se fosse estupidamente lenta,
Muito provavelmente todo carbono ia caminhar e ia se ligar com quem? Com seus pares, que são quem? O carbono, certo? Então se o meu resfriamento fosse muito lento, eu ia ter bola de carbono lá dentro. Não é o que acontece, porque ele não é tão lento assim. Portanto, esse carbono que está sobrando, que não entra no ferro, faz o que agora, velho? Agora ele tem uma ligação química com o ferro, tá me entendendo? E agora ele tem um outro tamanho, ele não é mais atômico. Ele já é uma coisa maior com vários átomos, porque eu tenho vários átomos de ferro e vários átomos de carbono nessa ligação química. Portanto, eu tenho uma partícula de segunda fase. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu tenho uma bola de uma outra coisa. Só que essa outra coisa não fragiliza tanto o meu ferro. Por quê? Porque ela tem algo a ver com o ferro. Vocês estão me entendendo? Ela não é como um pedaço de silício e oxigênio lá dentro. Ela não é um grão de areia. Ela tem a ver com o teu ferro. Não, mas esse algo é, no caso, a facilidade de entrar ali. A facilidade. Não, tem algo a ver porque ele tem uma composição química de ferro, né? É ferro mais carbono dentro do ferro. Não é silício e oxigênio dentro do ferro, tá entendendo? Então ele tem semelhança com a tua rede. Bom, esse cara sim aumenta a resistência do meu ferro. Tá? Essa ligação química. Eu estou só tentando explicar para vocês. Na verdade, por que ela aumenta a resistência? Alguém tem ideia? Vocês acham que ela gera tensão compressiva na rede ou não? Não. Ela é uma outra fase, ela não está empurrando ninguém para fora, ela está lá. Essa é a moral. Ela impede, a princípio, um plano cristalino escorregue sobre o outro. Tá? Então, esse é o princípio. Uma bola de 20 átomos deve impedir muito mais do que um átomo pequeno. Vocês estão entendendo? Então, esse é o princípio da coisa. Assim eu dou resistência nos meus materiais, impedindo que planos deslizem uns sobre os outros. Tá? Na verdade, existem algumas outras maneiras, mas essa é a verdadeira maneira de aumentar a resistência, impedindo a deformação. Tá, pessoal? Então, de novo, o que eu tenho? Uma solução sólida substitucional e uma solução sólida intersticial. Tá? As substitucionais dão aumento de resistência. Ficou aí, viu? Mais um pouco menos, tá? Então esses são os defeitos pontuais que nos interessam. Os outros são pares iônicos que não nos pesam tanto, tá? O que acontece, pessoal? Se eu tiver uma soma de defeito pontual, por exemplo, o que pode me acontecer? Eu passar a ter um defeito em linha. Vocês estão entendendo? E esse defeito em linha tem uma influência um pouco maior. Na verdade, o que a gente diz? Que a deformação acontece em função dos defeitos em linha. Tá? Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho uma zona tracionada em algum lugar, e vocês escrevam isso porque não está no meu slide. Tá? Então, ao lado desse defeito em linha, onde ele acaba, eu devo ter uma zona tracionada, que é quando tem a ausência desse defeito, e uma zona comprimida, que é quando o defeito está empurrando os outros para fora. Então eu devo ter uma zona toda deformada, só que com duas deformações diferentes. Certo? E é exatamente no intervalo dessas duas tensões que quem escorrega, que o defeito escorrega. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, com essa caminhada de defeito é que eu deformo. O que é deformar, então? Na verdade, é dar um jeito de botar uma carga tal que um possível plano extra passe a caminhar. Na verdade, eu desloco planos atômicos. E esse plano extra, chamado de defeituoso, ele anda. Vocês estão entendendo? Se eu não tivesse defeito, o que ia acontecer? Quebrar. Não. Eu até posso pensar que todos os planos iam escorregar um sobre o outro. Tá me entendendo? E eu ia deformar da mesma maneira. Só que é impossível tu ter só planos perfeitos. Porque não vem da solidificação. Então, necessariamente, tu tem um defeito em algum lugar. Quando eu vou puxar, é muito mais fácil que esse defeito caminhe do que planos perfeitos. Então, só um segundinho. Então, a princípio, a deformação se dá por caminhada de defeitos. Eu preciso que vocês entendam isso. Tá? E esse defeito, se for barrado, seja lá por quem, eu devo aumentar a resistência do meu material. Eu devo impedir a deformação plástica. Fala. Se não tivesse defeitos, não existiria deformação plástica? Existiria. Na verdade, um caminharia sobre o outro. Só que não ia ser um mecanismo de defeito, ia ser um outro mecanismo. Não, mas os planos iam escorregar. É o que eu poderia pensar. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem que ter claro? Que, a princípio, esse defeito pode interagir com um monte de gente.
quem? De zona tracionada, ou com uma zona comprimida. Então, para esse defeito passar por uma outra zona comprimida de um outro defeito, ele teria que pular por ele. Então ele tem que ter mais energia para isso. Certo? Ele pode interagir com uma solução sólida intersticial, pode interagir com umas partículas de segunda fase, com um monte de coisa que ele teria que vencer para poder caminhar. Então eu acabo uma hora qualquer... Acabo uma hora qualquer por restringir a minha deformação plástica. Vocês estão entendendo? Eu impeço que ela aconteça. O que tem que ter um pouco claro para nós é que até eu quebrar, como é que eu faço para quebrar o meu material? Como é que vocês acham que é o princípio da quebra? Na verdade nós vamos pensar assim, ó. Se eu estou empurrando para cá e empurrando para lá, ou puxando, que seja, eu estou te criando defeitos. Se eu puxo um pouco mais, esse defeito caminha, certo? E se eu puxo mais, ele caminha mais um pouco e eu deformo. Bom, uma hora qualquer eu tenho um defeito no caminho dele. Vocês concordam? E se eu puxo com a mesma força que eu tinha, o que vai acontecer? Quando eles se encontram. Não é bem por aí. Não vai passar, porque eu estou com a mesma força que eu tinha antes. Vocês estão entendendo? E agora eu tenho um obstáculo a isso aí. Então, a princípio, o que eu deveria fazer? Aumentar minha força para vencer esse novo defeito que está no caminho do meu defeito. Certo? Colocando mais força, de repente eu venço. Dali um pouquinho tem 3 defeitos no caminho do meu defeito. Se eu colocar força para vencer esses 3 defeitos, talvez eu faça o quê? Hã? Rompe. Por que eu romperia? Tira a mão só. Não, cuidado. Fadiga não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. A gente tem que tirar da nossa cabeça, a gente vai aprender agora, mas tem que tirar da nossa cabeça o conceito de fadiga como uma falha de material. Fadiga só existe se eu estou ciclando. Tá? Esse tipo de conversa que a gente fala assim, o cara está cansado, está fadigado, não tem nada a ver com engenharia. Tá? Então fadiga é só se... Ué, então o cara tem 3 defeitos na minha frente, eu estou botando mais força. O que acontece se eu der a força suficiente para passar? Tudo bem, de repente ele deforma, daqui a pouquinho eu tenho 4 defeitos na minha frente. Daí eu vou ter que botar mais força ainda. Por que ele pode romper? Quando vê a força que tu aplica é maior do que a que tu precisa para ligação, no caso. Exato. Porque talvez a força para fazer essa deformação vá ser maior do que a força de quem? Da ligação química do teu material. Se tu está acima da tua ligação química, tu estoura todas. Aí o cara rompe. Certo? Então é essa a moral da história, esse todo o processo que nós temos. Tá? Isso tudo é motivado por defeitos. O que a gente tem que comparar? Que essa barreira de defeitos, essa restrição à deformação plástica, ela nos é interessante. Por quê? Porque o que não vem junto com ela? Então, vou explicar. Na verdade é assim, ó. Se eu pegar um material, um dado aço, a gente vai ver isso com bem mais calma, só preciso que vocês entendam. E eu elevar a temperatura, ele tem um certo percentual de carbono, se eu chegar no CFC, o carbono vai estar todo dissolvido. Essa é a moral da história, porque cabe 2,11 lá dentro. Se eu resfriar devagar, o carbono vai sair de novo e vai ficar de um jeito que ele cabe. Se eu resfriar rápido, eu prendo o carbono lá dentro. Quando eu prendo o carbono lá dentro, eu quebro todo o meu reticulado cristalino. Ele deixa de ser CCC, que é o que deveria ser, deixa de ser CFC e vira alguma outra coisa. Só que alguma outra coisa está pequena e está cheia de carbono lá dentro. Então está toda tensionada. Toda a minha rede está tensionada. Vocês estão entendendo? A toda. Tudo quanto é lugar está endurecido. Estando tudo quanto é lugar endurecido, claro que eu aumento a minha resistência mecânica. Mas eu tenho um aumento de fragilidade extremamente grande. O que é fragilidade para vocês? Resistência ao impacto. Tá? Isso é fragilidade. Se o cara tem uma baixa resistência ao impacto, não me adianta muito ele tá duro. Porque qualquer coisa que eu faça vai quebrar esse cara. Por outro lado, no mecanismo em que eu gero defeitos e um defeito se acavala com o outro, eu não tenho essa fragilidade. Porque quem é que está resistindo no meu material? É toda a rede que está lá tensionada ou não? Não, é só as discordâncias que estão interagindo uma com a outra. Tá entendendo? Só a ponta da discordância que vai caminhar e não consegue. Então tem alguma área do meu material que está limpa. Concordo? Então, essa área que está limpa te dá uma resistência ao impacto. Então, na verdade, tu aumenta sim a resistência à tração
sem gerar a tal da fragilidade, como essa presença de defeitos. Como é que eu gero defeitos, na opinião de vocês? Claro só. Deformando. É o único jeito. Tá? Então se eu pegar vamos partir do princípio que o cara é perfeito na determinado ambiente. Se eu pegar o cara perfeito e apertar, eu quebro. Se eu quebro, eu gero defeitos. Se eu tentar quebrar de novo, esses mesmos defeitos aqui vão caminhar. Concordam? Bom, se eles forem barrados por algum defeito, eu acabo aumentando a resistência. Então, a rigor, o único jeito de aumentar mesmo a resistência de um material sem dar fragilidade é deformar. Tá? Então vem um outro conceito, que não é o de tratamento térmico, e sim de fazer um tratamento mecânico para gerar defeitos e para que os defeitos se anulem. Esse é o princípio da coisa. Tá, pessoal? Isso tem que ficar entendido para nós. Então, os nossos defeitos pontuais, eles começam a definir um monte de coisa, mas só começam. O real peso, em termos de resistência mecânica, está em defeitos maiores do que os pontuais. Tá? Bueno, então, visto isso, alguém tem alguma dúvida? Defeitos lineares, então. Defeitos lineares, a rigor, são uma soma de defeitos pontuais, podendo ser intrínsecos ou extrínsecos. O que seria um extrínseco? Apertei e gerei. Intrínseco seria só pela temperatura. Na verdade, eu posso te gerar um defeito linear se eu só vir do líquido para o sólido. Só que eu vou gerar poucos, certo? Porque não vai ter a coincidência de tudo quanto é vacância estar no mesmo lugar, ou sei lá o que. Eu só vou te gerar uma população suficiente de defeitos se eu aperto. Tá? Então nós temos o que? O que nós chamamos de discordâncias, que tem um papel extremamente importante na engenharia. Então, as discordâncias estão associadas com a cristalização e com a deformação. O que ele quer dizer isso? Que eu posso cristalizar e te gerar um defeito, uma discordância, que é uma linha de defeitos. Bem menor, mas a deformação te gera muito mais discordâncias. Certo? Muito provavelmente, essa discordância que eu gerar com a deformação, ela vai ser muito maior ou muito mais significativa do que a discordância que eu gero só baixando a temperatura. Porque a discordância que eu gero só solidificando, ela deve ser razoavelmente bem organizada. Acho eu, não? Por outro lado, aqui eu aperto, eu não sei muito bem para que lado ela vai. Eu não aperto um plano atômico, vocês estão entendendo? Eu aperto todo o meu material. Tá? Então, provavelmente, eu devo ter dois tipos de discordância. O que eles chamam, três, na verdade. O que eles chamam de discordância em cunha, que é simplesmente um plano atômico colocado, certo? Causado pela solidificação, que não é tão grande assim, e que, se vocês pensarem, não tem uma área tão grande, porque é só aquele final daquele plano ali que deve caminhar. E o que eles chamam de discordância em hélice, que é uma discordância causada por deformação. Na verdade, o modelo que ele apresenta é pegar um cristal perfeito e dar uma girada. Quando ele dá uma girada nesse cristal perfeito, eu tenho toda uma área bem maior exposta a essa discordância, certo? Portanto, essa discordância proveniente de deformação, ela não é só uma linha, ela é algo bem mais redondo, que eles chamam de discordância em hélice. Então, a discordância em hélice tem uma probabilidade de interagir com outra discordância em hélice muito maior do que a que em cunha com uma cunha. Vocês estão me entendendo? Porque são muito pequenas. Tá? E tem o que eles chamam de discordância mista, que é uma mistura das duas, ou seja, tu gerar uma discordância em hélice a partir de uma em cunha. Enfim, nós não estudamos modelos de discordância, a gente não soma discordância. A engenharia metalúrgica vê muito isso, acho que a engenharia de materiais também. Eles veem a direção da discordância, veem quando uma anula a outra, o quanto uma soma, quando uma multiplica a outra, o que é uma atmosfera de Potrel, que é uma rede de discordâncias, enfim, a gente não chega tanto. Nós, engenheiros mecânicos, só temos que saber que, em gerando discordâncias, e quanto mais gerando, maior a resistência mecânica, certo? Por quê? Porque uma trava a outra. E isso não me dá fragilidade. Até certo ponto, né? Não, até certo ponto não. E se romper? Se for mais Segura o tranco, então, que até o final da aula eu te explico. Mas, a princípio, se tu só gerar discordância, sim, até certo ponto. Porque daí tu acaba vencendo a resistência e quebrando. Só que tem uma malandragem que a engenharia mecânica faz no meio do caminho. Tá? Que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Mas assim, até certo ponto, se tu pensar num aperto só. Tá? Até certo ponto, senão depois ela quebra. Então, as discordâncias estão associadas com cristalização e deformação. Podem ter origem térmica, mecânica ou uma supersaturação de defeitos pontuais, tá? Que não é tão normal assim. Mas enfim, tudo isso pode gerar discordância. E ele te fala assim, ó, a presença desse defeito chamado de discordância é o responsável pela deformação, falha e rompimento dos teus materiais.
Então eu saliento de novo que os materiais deformam por deslizamento de planos cristalinos. Por outro lado, se nesses planos cristalinos tiver uma discordância, ela desliza mais fácil ainda do que o plano sozinho. Tá? Então o processo é esse. Vocês pensam que eu tenho um plano a mais, empurro daqui e empurro daqui. Essa linha deve caminhar. Então eu tenho o que eu chamo de movimento de discordâncias. Em linhas gerais, até onde essa discordância vai se movimentar? Até? Que linha? Até a próxima discordância, talvez. E se eu não tiver tanta discordância assim, até onde ela vai se movimentar? Hã? Não. Não, até achar um negócio que seja mais forte. Hã? Até achar alguma coisa que seja mais forte do que a O que é ela? E discordância. essa coisa? Hã? Os perfis? O átomo não segura o tranco. Uma ligação. Entre dois átomos, não. Uma partícula de segunda fase, talvez, ela precisaria vencer. Tá? Mas e se não tivesse partícula de segunda fase? Situação hipotética. Vindo líquido para o sólido, o meu material é completamente puro, certo? Ferro. Tá? Vindo líquido para o sólido, meu material é completamente puro. Tem discordâncias oriundas da solidificação, tem que ter. A termodinâmica, que não tem nada perfeito, tá? E eu começo a puxar esse material puro. Aonde que para essa discordância? O contorno do grão. No contorno do grão. Tá? Isso a gente tem que ter claro. Em nível... visualizar. Porque vai estar distorcendo no caso, e uma hora essas forças vão ser maiores do que a força aqui. Não vai romper, não vai? Não. Não de novo. Princípio da coisa, tu tem um defeito, certo? Esse defeito ele foi gerado ou por térmico ou por mecânico. Vamos pensar que eu só gerei por efeito térmico. Portanto, eu não tenho muitos defeitos. Portanto, eles não devem interagir muito um com o outro. Tudo bem? Vamos montar um modelo hipotético onde eu agora começo a empurrar para um lado e empurrar para o outro. E que nessa linha eu não deva gerar defeitos novos. Certo? E que ele não vai encontrar com ninguém. Então, eu devo empurrar e ele deveria fazer o quê? Hã? Fala alto. Só isso? Ele deveria andar muito um por cima do outro. Até quando? Tudo bem, mas e se eu não tiver um outro defeito para ele encontrar? Contorno do grão. Até o final. O que seria o final? Não teria final. Podemos pensar assim, seria o meu material plástico ideal. Eu poderia sair disso aqui e gerar uma lâmina estupidamente fina. Esse seria, por exemplo, o caso de quem? De um monocristal. Então vamos voltar. O que é um monocristal? Não é cristal, não é? Só tem um grão. Hã? Onde é composto só por um grão? Só um grão, posso pensar isso, eu teria só um grão. Todo mundo com a mesma orientação cristalina, só um grão. Tá? Bueno, então o monocristal seria isso. Se eu só tivesse um defeito nesse monocristal, eu puxaria e esse defeito ia caminhar indefinidamente. Certo? E o cara ia alongar. O que acontece? Tu só quebra quando, Alex? Quando tu começa a aumentar a tua força. Porque a força para deformar é muito... No caso, se ele fosse Só um perfeito, pouquinho, cara, para aí. A força para deformar é muito menor do que a força para romper uma ligação. Tu tá me entendendo? Então, se eu só precisasse deformar um defeito, eu nunca ia romper. Concordam comigo? até o momento que um ficar do lado do outro, tipo, perfeito, e aí sim, ia romper. Não. Não. Se eu não aumentar a força... E tipo, ia ficar, no caso, um cristal do lado do outro, se fosse perfeito. E aí... Não, talvez eu ficasse com uma linha do lado da outra. Assim, só uma linha de átomos. Mas aí não é... Tudo bem, é um modelo extremamente hipotético, mas aí ele ia romper. Mas aí eu teria a minha plasticidade perfeita. O que acontece? Na verdade eu só tenho que aumentar a minha força porque alguma coisa barra esse plano. Vocês estão entendendo? Tá. Agora vamos pensar assim, se eu tenho poucos defeitos, o que vai barrar esse plano? O contorno de grão. Por quê? Porque o contorno de grão ele tem que existir no material policristalino. Vocês concordam comigo ou não? Por que ele tem que existir? Porque eu não solidifico tudo de uma vez só. Eu não tenho monocristal. Eu solidifico um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, todos crescem. E uma hora vem essa fronteira de grão, vocês estão entendendo? E essa fronteira de grão tem mais energia do que a discordância, concordam ou não?
Porque está apertada. E mais ainda, está numa direção diferente. Então, para a discordância continuar caminhando, ela tem que vencer o contorno de grão e continuar. Vocês concordam? Bom, então, na verdade, o contorno de grão conceitualmente é um sorvedouro de discordâncias. As discordâncias vão para ele. Vocês estão entendendo? Porque elas caminham até ele deve pará-las. É esse o princípio da coisa, assim que a deformação acontece. Por outro lado, se eu tenho muito contorno de grão e muitas discordâncias, eu vou ter que dar mais força ainda para o meu material deformar. Aí ele rompe. É esse o princípio da coisa. Tá? Tá me entendendo? Quando as coisas se encontram outra, tem mais energia do que quando as coisas se encontram. Não. Tá? Então, a presença desse efeito é responsável pela deformação. A quantidade e o movimento das discordâncias podem ser controlados pelo grau de deformação ou por tratamento térmico. O que ele quer dizer com isso? O que foi, Cleiton? Se eu te der um pedaço de aço agora, reduzir 30%. Te der um pedaço de aço agora, reduzir 30% e puxar. Dali um pouquinho eu te dou um outro pedaço de aço, reduzo 40% e puxo. Qual tu vai puxar mais fácil, Cleiton? Por quê? Não, não sei te explicar mesmo. E? Tem a ver com distância da discordância? Só um pouquinho. Deixa eu só dar um conselho para vocês. Vocês não vão me poder justificar uma pergunta na prova de uma maneira constatatória, vocês estão entendendo? Vocês não vão poder me dizer que o carro anda porque tem roda, não dá? Vocês têm que dar a resposta do porquê ele anda. Ele anda porque tem uma combustão da gasolina, digamos assim. Então, na verdade, aqui, ó, esse de 30% que o Clisman falou que deve ser mais fácil, tudo bem, eu vou deformar ele mais fácil porque eu preciso de menos força. É claro que sim, mas eu não pode me explicar isso. Na verdade, vocês têm que pensar assim, ó, eu vou deformar mais fácil de 30% porque eu deformei menos, e em deformando menos, o que eu gero menos? Discordância. Portanto, eu vou ter menos iterações de discordância no que eu deformei 30%. E mais iterações de discordância no que eu deformei 40%. Estão entendendo? Então é esse o princípio da coisa. O que tem que estar claro é que essa geração de discordâncias também, ela restringe a deformação plástica. Portanto, eu tenho grandes aumentos em quem com o trabalho mecânico? Em qual propriedade? Escoamento. Eu tenho grandes aumentos no meu limite de escoamento. Na minha tensão de ruptura, claro que eu tenho aumento. Tenho, mas não é tão grande assim. Porque a tensão de ruptura é muito mais propriedade da ligação química. Vocês estão me entendendo? Tá? Então, realmente, quanto mais eu deformar, mais vai resistir o meu material. Vocês estão entendendo? Beleza. E por que ele fala aqui que a quantidade e o movimento podem ser controlados ou pelo grau de deformação ou por tratamento térmico? Só um pouquinho. Agora eu fiz uma pergunta também. Ou por tratamento térmico. Alguém entendeu o que eu falei ou não? Querem que eu apague a luz aqui? Ele está dizendo aqui, ó, a quantidade das discordâncias pode ser controlada pelo grau de deformação. Isso me parece claro, né? Quanto mais eu deformar, mais deformação, mais discordâncias eu vou ter. Certo? Bom, e por que ele também te diz que isso aí também pode ser controlado por um tratamento térmico? Se você esquenta, ele aumenta. As partículas vibram, ele aumenta. Como? Se você esquenta, as partículas vibram, ele aumenta. Ele quem aumenta? Acho que os grãos são mais espaçados. Não. Pela velocidade de resfriamento. Não, mas Se só uma resfriar mais devagar, vai gerar mais discordância. Mas se eu resfriar mais devagar, eu gero menos discordâncias. Na verdade, o que acontece? Essas discordâncias são zonas tensionadas. Vocês estão entendendo? Ele está te dizendo que eu posso controlá-la, porque se eu der calor, eu posso fazê-las se movimentarem. Na verdade, vocês têm que ter claro, toda vez que eu dou calor, eu facilito a mobilidade atômica. A gente está falando em termos de átomos. Vocês têm que ter a consciência do nível de tamanho que eu estou falando. Então eu dou mobilidade atômica. Uma discordância tem o quê? Tem quantos átomos uma discordância?
O tamanho de uma discordância deve ser uma rede cristalina, velho. Deve ser 1 a 0. 1 a 0,5, meio a 0, sei lá eu. Então eu dou mobilidade para essa discordância caminhar. E ela pode sim se somar com outra e virar uma só. Vocês estão entendendo? Então, o aumento de temperatura pode fazer algumas discordâncias desaparecerem. Porque elas podem caminhar e se mover e virar uma coisa só. Vocês estão entendendo? É isso que ele quer te dizer. Tá? Mas o fato de formar uma coisa só, o efeito seria o mesmo? O efeito poderia ser menor, cara, porque ela poderia virar algo não mais nocivo, tu entendeu? Pensa bem, se eu tenho uma querendo caminhar pra cá e outra querendo caminhar pra cá, eu tô barrando a caminhada das duas, certo? Concorda ou não? Agora imagina que eu dou temperatura e ela faz isso aqui. Agora só uma quer caminhar pra cá, concorda? Portanto fica mais fácil dela andar. Então é como se eu tivesse diminuído o número de discordâncias, a soma das duas, tá me entendendo? Porque fica mais fácil dela caminhar de novo. Não, mas se fosse na mesma direção, não. Não, tudo bem, mas eu estou te montando modelos hipotéticos. Na verdade, colocando temperatura, o efeito é de anular algumas discordâncias. Então eu também posso controlar todo esse meu trabalho de gerar discordâncias aquecendo de novo. Vocês estão me entendendo? Isso é extremamente importante que eu estou falando. Se eu aquecer, eu posso desaparecer com algumas discordâncias. Queria perguntar alguma coisa? Tá. Tu desaparece com elas com um objetivo. Não quer criar Calma, elas. calma que a gente chega lá. Mas existem objetivos para eu desaparecer com elas sim. A gente vai ver, segura tranquilo. Tá, pessoal? Então o que ele te diz é isso, que a quantidade em termos de aumento pode ser controlada pelo grau de deformação e uma temperatura posterior também pode diminuir, tá? Por tratamentos térmicos. Por exemplo, se eu te dou um material duro de discordância, suba a temperatura lá em cima e resfrie bem devagarinho, não vai ter mais discordância. Isso tem que estar claro para nós. Então, um tratamento térmico, ele não objetiva só deixar o material duro. Ele pode objetivar o quê? Deixar o material mole. Pra quê? Pra, sei lá, eu. Quer fazer uma chapa? Tu vai fazer uma chapa do material duro ou do material mole, Alex? Quer fazer uma cadeira? Tu vai dobrar a tua cadeira dura ou tu prefere dobrar ela mole? Dobrar mole. Então, tu pode ter o objetivo de querer não ter um material duro. Vocês estão me entendendo? Como tu pode ter o objetivo de querer ele resistente. Tá? São duas opções que tu pode ter. Então ele te diz isso. Daí, vamos indo devagar. Então ele começa a conceituar os tipos de discordância que se tem. Basicamente, em cunha, em hélice e um misto dos dois. Tá? As discordâncias geram um vetor de Burgess. Isso aqui, pessoal, a gente não vai estudar esse vetor, tá? Mas ele basicamente é um vetor que dá a magnitude da discordância, ou seja, o quão grande ela é, e em qual direção ela está caminhando. Eu repito, quem estuda isso aí muito bem é quem vê a teoria da discordância. Não nos cabe tanto assim. Mas a gente tem que saber que ele existe. Tá? A rigor, esse vetor é medido por um deslocamento na rede que a tua discordância dá. A gente já vai ver ele. Então ele te dá a magnitude e a direção de distorção da rede e corresponde à distância de deslocamento dos átomos ao redor da discordância. Tá? Ele começa com o teu exemplo da discordância em espiral, a discordância em hélice. Tá? Ela é maior do que a outra e é uma discordância bem mais pesada. O que ele te diz aqui? Ó? Ilustrada pelo corte parcial de um cristal perfeito, deslocando a rede de um espaço atômico. Então ele está te dizendo assim, ele está te dando um cristal perfeito e está fazendo isso aqui. Portanto, ele está fazendo um trabalho mecânico, certo? E está te gerando uma discordância bem maior do que uma encunha. E está te mostrando ela aqui, ó. Então, toda essa região onde houve essa distorção de um plano atômico está tensionada ou modificada pela presença da discordância. Tá? A discordância, na verdade, é esse plano interno que tem aqui, não é? Tá? Então, ele te diz que a tua discordância é isso aqui. Certo? Agora, vamos pensar. Se eu fizer isso aqui 2 vezes, para onde vai essa discordância? Nesse modelo aqui. Ela segue. Hã? Ela segue. Ela deve seguir, então ela caminha para lá. Mais. E se eu fizer mais, ela caminha mais para frente ainda, porque eu dou mais oportunidade de ela andar. Vocês estão entendendo? Então esse vetor ele vai caracterizar o tamanho do meu deslocamento e a direção para onde ela vai andar. Existem cálculos para isso relacionados com a cristalografia que a gente não vai ver. Júlia? Tá? Então aqui ele te demonstra literalmente isso na discordância em hélice. Olha só. Isso daqui é o vetor de Burgess,
quem te diz o tamanho da tua discordância. Esse daqui é a tua discordância e isso daqui é o teu dislocation motion, a direção em que ela vai andar. Tá, pessoal? Então, conceitualmente ele te diz que nessa discordância que tem toda essa área deformada, em espiral, que é grande, toda essa área atingida, que o teu plano de andada da tua discordância é esse daqui, e que o teu vetor de Burgess para essa discordância, ele é paralelo ao plano da discordância e ortogonal à linha de caminhada da discordância. Vocês anotem isso, pessoal. Tudo que eu estou falando não está ditinho, está no livro, é claro, mas enfim, tudo eu posso pedir. Tá? Então, esse tipo de discordância tem essa cara. Ela é mais pesada porque ela tem uma área maior do que uma encunha. A gente vai ver a encunha agora. Então, produz uma distorção na rede e o vetor de Burgess é paralelo à direção da linha da discordância. Estão vendo aqui, né? Tá? E agora ele te dá o movimento da discordância em cunha, o modelo, desculpa, da discordância em cunha. Na verdade, ele te diz que essa discordância em cunha ela é proporcionada por um plano excedente atômico. Isso não vem de uma deformação. Isso deve vir da cristalização, ou de um aumento de temperatura, ou sei lá o quê. Algo se perdeu e tu tem um plano de átomos a mais. Certo? E se vocês olharem, ó, a região distorcida ela é um pouco menor. Tá? Então a gente diz que a interação dela entre uma e outra é bem menor. Portanto, um material que eu só solidifiquei e que tem discordâncias em cunha, e eu solidifiquei de uma maneira lenta, deve ser bem mais mole e bem mais fácil de deformar do que um material que eu apertei e gerei discordâncias em hélice. Certo? Isso é verdade. O que nós chamamos de tratamento térmico de recozimento é respirar um cara bem devagarinho, e é o mais mole dos meus materiais. Tá? Bom, e aqui ele te mostra o modelo dela. Ele bota o milho ali só para tu entender o que seria o plano atômico maior, tá? Mas se a gente der uma olhada aqui, ó, pessoal, ele está te dizendo que o vetor de Burgess é simplesmente esse plano atômico a mais que ele está dando. Não é em função do trabalho mecânico, tá? Então ele te coloca como vetor de Burgess como como é que eu vou te dizer? Um ponto de rede 1 a 0 proveniente da colocação desse plano, tá? O plano da discordância continua sendo o mesmo, para baixo, certo? Só que essa discordância ela não caminha mais para cá, porque eu não estou fazendo assim, ó. Ela caminha para cá, é o que ele está te dizendo, tá? Na verdade, se eu colocar um outro plano, um novo plano de discordância em cunha aqui, ó, eu vou trazer toda a rede para cá. Então o movimento não é mais nesse sentido, agora é nesse. Por isso que ele está te dando esse dislocation motion para cá. Mas o plano da discordância continua aqui, certo? Onde ela está entrando. E o teu vetor de Burgess agora ele é ortogonal ao plano da discordância e paralelo à linha de movimentação da discordância. Tá? Vocês se liguem nisso, é a caracterização que ele dá. E não está escrito aí, deve estar no livro. Tá, pessoal? Mas se vocês repararem, essa área tensionada aqui, ó, me parece muito menos efetiva do que tudo isso aqui tensionado. Tá? Então, a princípio, eu tenho um reforço maior quando eu tenho discordâncias em hélice. O misto, o que que é? É em cima daquela encunha eu fazer uma deformação e ela deformar em cima dela. Tá? Aqui ele simplesmente demonstra, e a gente não vai bater nisso, tá? Mas vocês precisam entender o que acontece. Ele te supõe uma estrutura CCC e te dá um valor de A0. Esse A0, supostamente é de 4 angstroms. Tá? E ele pede para calcular a direção e o comprimento do vetor de Burgess para essa discordância em cunha que está aqui. Tá? Na verdade, o que vai ser? É um plano atômico, tá? Então tu usa para calcular o tamanho dessa discordância aquela distância interplanar que a gente viu em outros lugares. Tu simplesmente calcula a distância entre um plano e outro. E isso deve dar o tamanho da tua discordância. Fechando o cálculo dele aqui, ó, com aquele, vocês lembram? Isso daqui era aquele DHKL. Ele está te dizendo que a tua discordância tem um tamanho de 1,15 angstroms, em comparação com 4 angstroms, que é o parâmetro de rede. Então, pô, tu tem um troço ali, é alguém. É significante a presença de uma discordância. Certo? Claro que se tu tiver muita discordância, todo lugar vai ter alguém tensionando a tua rede. Entende? Então é isso que ele quer, que nós aqui, pelo menos, a teoria da discordância é diferente.
nós queremos demonstrar que a discordância ela tem sim um peso. E que quanto maior o número dela, e maior o tamanho dela, maior vai ser o peso. Na verdade aqui eu estou com uma discordância em cunha, tá? A discordância em hélice é muito maior e teria um tamanho muito maior que esse 1,15 angstroms. Talvez fosse até maior do que o A0. E aqui ele te dá a direção que ela anda. Ela escorrega na direção 1,1 para esse caso aqui. Tá? A gente não vai ver isso, mas eu estou dizendo que é assim que se vê como uma discordância interage com outra. Tá? Poderia haver uma que fosse num plano completamente diferente e elas se anularem. Ou se somarem, ou sei lá o que. Mas os caras preveem tudo isso. Isso aqui, pessoal, o que é? Isso aqui é uma foto verdadeira do microscópio eletrônico de transmissão de discordâncias. Tá? Na verdade, todas aquelas linhas pretinhas ali são discordâncias geradas no teu material que foram caminhando até... O que é isso aqui? Hã? Parede? Isso daqui é pretensamente um contorno de grão. Na verdade não é um contorno de macro, mas eu já explico. Ele é um contorno de grão e todas as suas discordâncias vão se acavalar no teu contorno de grão, porque é uma barreira para elas. Vocês estão entendendo? Então elas estão todas somadas aqui. Isso daqui é um microscópio que vai 5, 6 milhões de vezes, mas ele pode bater foto também. Então isso aqui é uma imagem das discordâncias todas acavaladas no contorno de grão. Certo? E isso daqui é uma imagem atômica de uma discordância. Isso aqui é verdade, não é mais um modelo montado, é uma foto dos átomos. Tá? Então ele está te mostrando que realmente uma discordância em cunha tem aquele esquema de um plano atômico maior. Tá? E isso daqui seria o tamanho do quanto a minha rede está deslocada por ela. Bom, essas discordâncias lineares, então, elas devem caminhar até algum lugar. Daí ele entra na nova classe que são os defeitos planares. Defeitos um pouco maiores do que uma linha. Por exemplo, aquele contorno de grão era um plano, certo? Que ia barrar a discordância. Ele te dá um conceito que para nós não serve muito, vai servir para vocês depois, que é o conceito de superfície externa. Ele diz que a superfície externa do teu material ela é considerada um defeito também. Por quê? Porque do lado daqui da superfície externa não tem nada. Portanto, o arranjo atômico daqui para lá é diferente do arranjo atômico daqui para cá. Então ele te diz que isso aí é um defeito. Então, que a superfície é um defeito. Tá? Bom, conceitualmente, tu pode achar o que tu quiser. Não tem grande influência para nós. Mas realmente a superfície externa é considerada um defeito. Por quê? O exemplo que eu dei na aula anterior é assim, ó, se eu tivesse uma trinca interna no meu material, eu começaria a puxar e essa trinca poderia começar a andar. O esforço que essa trinca teria que ter para romper a superfície externa seria muito maior do que ela teria que ter para andar lá dentro. Tá? Só que para romper a superfície externa, como ela já andou muito, a minha seção resistente é muito pequena agora, claro que ele quebra. Mas se eu medisse a força na ponta da trinca, ela deveria ser estupidamente maior para vencer essa interface que eu tenho ali. Tá? Por quê? Porque essa interface está tensionada, eu tenho um outro plano. Simplesmente aqui é uma coisa e aqui é outra. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês que vocês meio que entendam isso. Existe o que nós chamamos de triaxialidade de tensão. Vocês veem isso muito em projeto. Na verdade é assim, ó. Se eu te der um pedaço de aço para puxar e ele tiver 20 milímetros de diâmetro, ele vai ter uma resistência de 30, certo? Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai começar a empescoçar, a trinca vai nascer lá dentro, vai preparar, quando chegar na ponta, tudo bem? Não vai ter mais seção resistente para aquela força e tum, vai explodir. Por outro lado, se eu te der o mesmo pedaço de aço com 20 e der um talho de usinagem de 1 milímetro, ele vai passar a ter um diâmetro de 18, com uma ponta, tá? Se eu começar a puxar esse aço, ele vai resistir muito mais do que o outro, por incrível que pareça. Com uma seção de 18 e com um concentrador de tensão ali. Certo? O que quer dizer esse concentrador de tensão? Quer dizer que eu vou aumentar muito mais a resistência aonde? Exatamente nessa superfície externa, e eu ainda vou triplicar essa tensão por causa desse entalho. Então, na verdade, o mesmo material com esse talhozinho, quando eu começar a puxar, ele vai abrir, e quando ele chegar naquela ponta que tem o talho, ele vai precisar de muito mais força para romper, do que por incrível que pareça. E daí, quando ele romper, ele vai romper de uma maneira frágil, não mais de uma maneira mole como romperia o outro. Tá? Então, a gente vai entender bem mais. Isso aqui é um detalhe de projeto, você leva em conta em projeto de componente de máquina.
Mas eu quero dizer para vocês que uma superfície externa é considerada um defeito, porque não é a mesma coisa de antes. Tá? E agora vem o defeito que nos interessa um pouco mais, o tal do contorno de grão. Tá? Então só para que eu me lembre, Francine, como é que aparecem os contornos de grão no meu material? Então na verdade eu estou vendo isso, porque eles estão crescendo de um lado para outro. Então esse modelo tem que estar claro para nós. A gente cristaliza, cria um cristal. Esse um cristal pode ser homogêneo ou heterogêneo, não interessa, mas ele cresce. Porque os novos sólidos grudam nele e vão vindo, certo? Quanto mais lenta a minha taxa de extração de calor na solidificação, maior ou menor o meu grão? Maior. Maior o meu grão. Porque mais cristais grudam nos outros. Mais ele cresce. Quanto mais rápido, mais cristais surgem. E crescem menos. Portanto, menor o meu tamanho de grão. Certo? De novo. Como é que é teu nome, velho? Danilo. Quanto maior o teu contorno de grão, maior ou menor a área de contorno de grão? Quanto maior o teu contorno de grão, quanto maior o teu tamanho de grão, maior ou menor a tua área de contorno de grão? Ah, tá. Ah, não foi uma pergunta? Foi uma resposta? Ah, desculpa. Não. Quanto maior o teu tamanho de grão, menor a tua área de contorno de grão. Tá? Esse é um conceito que vai ter que ficar ali pra frente também. No caso, porque vai ter vários grãos postados uns nos outros, ao invés de um grande postado no outro. Isso. Tá? Então, na verdade, um tamanho de grão grande implica em uma menor área de contorno de grão. Um tamanho de grão pequeno implica em uma maior área de contorno de grão. As discordâncias, elas tendem a não passar de um grão para o outro, então, no caso. Isso, literalmente isso. E aí, quando tem mais contornos, menos elas passam. Menos elas passam. Segura aí que eu estou tentando agora, nesse slide. Entendeu ou não? Eu explico. Qual é a área desse contorno aqui? A área da esfera. Certo? Agora tu pensa nessa mesma área que eu te dou várias bolinhas pequenas. A área dos contornos das tuas bolinhas são muito maior do que aqui. Tá me entendendo? Não? Na verdade, quem me ajuda aí, não sei. O somatório da área do contorno de uma bolinha pequena, toda a área de contorno desses caras somada, vai te dar muito mais em termos de tamanho do que uma área de uma bola só. Professor, eu acho mais fácil pensar no caso dois quadrados encostados uns lados uns nos outros. No caso, se tu substituísse esses dois por 4 e encostasse os 4, teria bem mais área de contato nos 4 do que só em 2, entre eles. Se preferir. Mas é que não é só uma área de contato, é uma área de contorno, né? Sim, sim. O contato é uma consequência, mas de repente pode ser útil para tu enxergar esse exemplo que ele deu. Tu pega dois quadrados de mesmo tamanho, tudo bem? E gruda eles. Na verdade, eles só estão tocando nessas duas áreas aqui. Se tu dividir em 4, tu vai ter essa área e essa de baixo. Tá me entendendo? Então a tua área de contato vai ser maior. O princípio da coisa é essa. Quanto maior o meu tamanho de grão, menor a minha área de contorno de grão. Tá? Mas porque eu tenho menos grão, cara. Porque, claro, tem menos grãos. Então o volume de controle é o mesmo. Tá? Então, isso eu não falei em outra aula. Vocês vão ver que uma hora nós vamos medir tamanho de grão. Na verdade, a STM, que é a América... Tá, esquece isso. Mas a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela te diz que o teu tamanho de grão vai de 1 a 10. O tamanho de grão 1 é maior ou menor do que o 10? Maior. A princípio quer dizer... Por que não? Não faz sentido, né? A princípio ele quer dizer que tem 1 grão numa dada unidade de área. E que no tamanho de grão 10, ele quer dizer que nessa mesma unidade de área tu tem 10 grãos. É isso que eles dizem, tá? Bom, então só para ficar isso claro. Quanto maior o tamanho de grão, maior ou menor a resistência mecânica do meu material? Aí já muda o tipo de pergunta. Por quê? Porque as discordâncias elas ficam maiores e podem romper o material. Não. Porque o contorno também é uma discordância. Hã? O próprio contorno é uma discordância. Não, é que as Não, tudo bem, o contorno não é uma discordância, é um defeito. Um defeito. Eles não agem como uma discordância. Mas por que quanto maior o meu tamanho de grão, menor a resistência do meu material? Porque fica mais É menor fácil o ele contato romper da esse área. contorno de grão. Não, fica mais fácil. É menor o contato da área.
vai ter tanta área O contato E- da professor. para a discordância passar. Para a discordância passar. Então, na verdade, o princípio é esse. Quanto maior a área de contorno de grão, mais barreira a discordância andar eu tenho. Pois é. Então, foi isso que eu disse, em outras palavras, que no caso, consegui entender, assim. se o grão fosse maior, tipo, a discordância andaria mais. E ela Não, a discordância não andaria. Se o grão fosse. Não, isso sim. Se o grão fosse maior, a discordância andaria mais. vai inventando assim. Mas é que tu falou que a discordância seria maior. Isso não. Tá? Então, assim, ó, se o grão é maior, o que acontece? Vamos botar atenção em mim, pessoal. Se o grão é maior, a pretensa discordância caminha mais fácil por dentro dele até ser travada. Estão entendendo? Se o grão é menor, a discordância caminha menos dentro dele até ser travada. Estão entendendo? Então, o que eu quero sempre em engenharia? Sempre um tamanho de grão igual e pequeno. Tá? Por quê? Resistência. Uma resistência mecânica. Sim. Então, isso aí a gente tem que partir do princípio. Quanto menor o meu grão, melhor. Portanto, devem existir uma hora tratamentos térmicos visados a quê? A diminuir o tamanho de grão. E tem. Por outro lado, só tem uma aplicação na engenharia em que eu quero um tamanho de grão grosseiro. Grande. Qual? Que é dobrar. Não. Se quer esticar, né? Então, já que os dois me disseram isso aí, eu acho que faltou uma explicação minha. Na verdade, quando eu tenho um tamanho de grão grosseiro, o meu material deforma muito fácil. Porque a rigor, o cara caminha. Então eu posso pensar que ele está mole. Vocês concordam comigo? Que eu puxo e discordância vai. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque junto com essa facilidade da discordância caminhar, me vem uma fragilidade muito grande. Ou seja, qualquer batida também implica em esse grão grande quebrar, tuf, muito fácil. Então, juntamente com o tamanho de grão grosseiro, que pode implicar em um material ser dútil, em deformar, não é bem assim. Porque além da discordância caminhar facilmente, qualquer batida faz com que essa batida também caminhe muito mais facilmente. Estão me entendendo? Então, junto com o tamanho de grão grande, vem a característica de fragilidade. De novo, o que é fragilidade? Professor, Só um pouquinho. O que é fragilidade? Foi pra ti que eu perguntei? Foi? Não foi nada, não. O cara fica bem. Fragilidade é não... Resistência ao impacto. Resistência ao impacto. Tá? O cara que não tem resistência ao impacto é frágil. Fala. no caso, um grão maior, a trilha tende a uma facilidade maior de percorrer, porque no caso não tem outros planos para interromper. Não tem obstáculos. E aí no caso, tipo, tem uma tendência maior a quebrar, tipo, a romper a própria... Sim, tem uma tendência, é o que eu estou dizendo, mas também tem uma tendência maior a deformar, não só a romper, entendeu? Eu também teria uma tendência maior a puxar e alongar o cara. Tá? Isso é verdade, mas isso também não é tão verdade assim, porque se essa trinca for colocada com um trancaço só, qualquer trancada, qualquer esforço diferente do de cisalhamento me dá um esforço de impacto, e ele quebraria muito fácil. Tá? Então assim, ó, em toda aplicação de engenharia tu quer um grão pequeno. Existe uma aplicação de engenharia em que tu quer um grão grande. Qual? Eu explico. Isso vai ser um pouquinho difícil para vocês entenderem agora, mas assim, ó. Quando eu tenho grão pequeno, por que o meu material deforma mais difícil? Maior área de contato entre eles. Tá, porque eu tenho mais empecilho ao movimento da discordância. Porque essa área de contorno de grão está tensionada, concorda? Todos concordam ou não? Sim. Beleza. Agora vamos lá que eu tenho um tamanho de grão pequeno e eu comece a subir a temperatura. O que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos se agrupar. Hã? Se agitar? Sim. Quem vai se juntar? Os grãos? Pequenos? Sim. Não. Não é tão imediato isso aí. Nós vamos se organizar. Eles vão se juntar, mas não é. Isso é muito depois. Bem muito depois. Não, bem muito depois também. Não fico maior, não? As discordâncias vão... Ficam, mas muito depois. Muito depois. Tá. Muito depois e exposto há muito tempo. Então não é bem assim. Na verdade, se eu começo a subir a temperatura, imediatamente em quem que eu estou mexendo? Nas discordâncias. Vamos supor que não exista. Imediatamente em quem que eu estou mexendo? Quando eu dou calor, tu não relaxa? Tu acaba com a tensão.
tu acaba com a tensão. Aonde? No contorno de grão, porque é o único lugar que tem. Concorda comigo? E agora, se eu puxar esse cara que está sem tensão no contorno de grão, o que acontece? Rompe. Estica. Escorrega um sobre o outro. Então, em aplicações... E o meio do grão, como é que está? Está mais resistente do que o contorno. Porque agora tem a ligação química ali pesando. Vocês estão entendendo? Então ele só não vai romper porque o meio do grão está resistente. Ele vai afinar. Isso, ele vai... Não, afinar. ele até rompe uma hora, ele deforma. Mas a Só princípio que ele o vai afinar. mecanismo de deformação não é mais o meio do grão. Assim, ó. Quando o meu grão é pequeno e eu estou em temperatura ambiente, eu puxo. Quem é que aguenta? A superfície. O contorno do grão. Portanto, quem é que deforma? O meio. O meio. Por outro lado, se eu boto temperatura, na verdade agora eu relaxo o contorno. Eu puxo. Quem é que deforma? O contorno. O contorno. Certo? Então, quando eu estou em alta temperatura, é a única situação em que eu quero um tamanho de grão grande. Para diminuir a quantidade de contornos para que um não escorregue sobre o outro. Estão me entendendo? É bom que entendam. Eu vou voltar. Para isso eu vou voltar. Aqui influência ainda. Mas tentem se ligar nisso, tá? Quando é que eu tenho uma aplicação em alta temperatura? Hã? Me dê uma aplicação de um material metálico em alta temperatura aí. Eu vou dobrar ele. Não, alta temperatura. Motor. Motor, por exemplo, Não, acho que não chega tanto. Vamos pensar numa caldeira. Sabe o que é uma caldeira, Danilo? Perfeito. Explicação perfeita. Uma caldeira é uma panela de pressão gigante, tá? O que acontece quando tu bota fogo ali embaixo, na água que está lá dentro, o que sai da panela de pressão? Vapor. Beleza. Esse teu vapor tu pode usar para várias coisas. Tu pode aumentar a temperatura desse vapor. Pode ou não? Pode. Sim. Mas não é 100 graus que vira vapor? Então não pode aumentar a temperatura? Mas pode aumentar a intensidade que sai o vapor, não? Quanto mais calor, mais rápido vai evaporar. na verdade, vai aumentar a pressão. Pressão interna. Na verdade, que bom que vocês têm um professor como eu que bate papo com essas coisas com vocês, antes de chegar nas cadeiras pesadas. Eu não tinha na minha época. Na verdade, a moral é a seguinte, ó. Tu pode aumentar a temperatura do vapor se tu aumentar a pressão. Se tu apertar mais, para ele virar vapor, tu vai ter que meter mais calor. E esse calor que vai sair vai ser mais quente, certo? Por outro lado, eu posso querer isso. Eu posso querer tanto que esse vapor que está saindo saia em grande pressão, para quê? Para movimentar o moinho, por exemplo. Para movimentar o rotor da Itaipu, por exemplo. Sei lá. Como eu posso querer também que esse vapor que saia mais quente. Para quê, por exemplo? Para secar soja. Tá? Eu posso querer que esse vapor passe no meio de tubos e que por cima dos tubos caia soja. E que esse calor que está passando, como se fosse um ar-condicionado, seque a soja. Uma calefação. Uma calefação. Tá? Bom, esses caras estão trabalhando em alta temperatura, essas tubulações da saída da caldeira, entendeu? Na verdade seria como eu botar um cano em cima da válvula da panela de pressão. Essa temperatura não é tão alta. Concordo, chega a 400, 500, 600 graus. Mas seria o suficiente para escorregar um contorno de grão sobre o outro no meu aço. Tá? Então, nessas aplicações eu quero sim Um grão maior. um grão bem maior para que ele não deforme. Como assim não deforme? Na verdade, a engenharia tem uma característica, que alguns materiais, quando estão em baixa temperatura, em baixa carga e temperatura alta, eles deformam. Como se foi tu que me falou do vidro, né? Como se fosse um vidro. Uma hora qualquer, depois de muito tempo, esse cara vai deformar. Mesmo que a carga seja 40 vezes menor do que a prevista antes. Só por essa temperatura alta. Então, essa realmente é a única versão de engenharia que eu quero grão grosseiro. Fora isso, eu sempre quero grão pequeno. Para diminuir a fragilidade. Tá? Por quê? Porque a estrutura granular é isso aqui. Ó. Na verdade eu tenho um ordenamento, o mesmo sistema cristalino aqui, aqui, aqui. Concordam? Concorda, velho? Concordam? Sim ou não? Pode ser tua. Então o sistema cristalino aqui é tudo igual. Tá? Mas o que eles têm de diferente? A orientação. Um está para cá e outro está para cá. Isso é minha estrutura granular. E isso daqui é uma região de alta energia. Para vencer ela, a discordância teria que caminhar e ainda Essa região mudar de direção. é um defeito. Essa linha É. é um defeito. Isso aqui é um defeito. O contorno de grão é considerado um defeito. Tá? Então a discordância que está chegando aqui teria que pular e continuar. Portanto, um tamanho de grão pequeno aumenta a resistência do teu material. Infraestrutura de metais e outros materiais consistem de muitos grãos, uma porção de material onde o arranjo cristalino é idêntico, tá?
e ele te mostra aqui uma fronteira de grão, tá? Isso daqui é só uma imagem, para vocês terem uma ideia, pessoal, de um material em que ele viu o tamanho de grão. Como é que a gente sabe o tamanho de grão que o meu material tem? A rigor, tu vai lá, pega a tua peça metálica, corta, faz um monte de lixamento, faz um polimento nele e larga um ácido. Para que tu larga esse ácido ali em cima? Vai marcar onde está o contorno. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Tu precisa me dizer alguns porquês, Marcelo. Por que ele vai marcar onde está o contorno de grão? Vai corroer isso. Vai corroer quem? O contorno. Por quê? Na verdade ele corrói o contorno porque o contorno é a parte mais tensionada. O ácido corrói mais facilmente o que está tensionado do que não está. Tá? Então aqui é simples. Então isso aí a gente cortaria, fazia um monte de coisa. Isso aqui é só um exemplo de uma barra qualquer em que teve um crescimento de grão muito grande aqui por fora. Tá? E ele conseguiu fazer tudo isso aí que tu faria lá internamente no laboratório, ele conseguiu fazer com muito menos aumento e só medir a variação de contorno de grão daqui para cá. Tá? Nada mais, ao invés de ele lixar, polir, bababá, e botar no ácido, ele deu uma lixadona e largou um ácido meio miguelão assim, porque o crescimento foi muito grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que um exemplo que eu usei na turma da tarde foi o seguinte, ó. Antigamente, um bom tempo atrás, as próteses, elas eram feitas de uma liga cromo-molibdênio. Tá? O molibdênio dava uma certa resistência mecânica, essas ligas de cromo e molibdênio, e o cromo dava uma grande resistência à corrosão nelas. Tá? Era uma liga misturada, só que isso aí acabou ficando em desuso em função da ausência de refinadores de grão dessas ligas cromo e molibdênio. Era só cromo e molibdênio, portanto ninguém controlava o tamanho de grão delas. Elas eram boas, tinham uma boa resistência mecânica, uma boa resistência à corrosão, mas o grão era muito grosseiro. Então quebrava na perna das pessoas pela fragilidade que ela tinha. Tá? Então sempre um contorno de grão fragiliza os teus materiais. Tá? Acho que é só um comentário que eu esqueci de botar. Só para entender, você tem, por exemplo, um negócio que a aplicação exige a resistência à temperatura, tipo um forno, vamos supor. Aí o jeito de você obter a estrutura desse material, aumentando o grão, é fazendo tempera, vamos supor. Não. Para aumentar o grão seria aquecer e deixar muito tempo. Professor, recozimento não. Professor, muito seria aquecer e deixar muito tempo nessa alta temperatura. Aí começaria a acontecer o que vocês falaram. Algum grão giraria, outro também, e um grão aderiria ao outro e ficaria maior. Você teria que deixar um bom tempo. Não tem a ver com resfriar rápido ou muito devagar? Não, resfriar rápido ou devagar não. Só em manter. Você falou que o contorno de grão fragiliza, não é o contrário? Talvez tenha dito errado. Na verdade, um grande contorno de grão deixa o teu material frágil. Desculpa, um grande tamanho de grão. Uma pequena área. Tá, pessoal? Deixa eu continuar aqui, então. Isso daqui é um exemplo de duas coisas. Alguém tem ideia do que é isso aqui? Aquilo ali é uma foto da ferrita, do ferro cúbico de corpo centrado. O da direita, então, ele é um aço. Tem ou não tem carbono? Tem algum carbono, sim. Onde é que está o carbono? Os pontos. Hã? Não. Onde? No meio? Que meio? De onde? No meio do No meio dos grãos. Na verdade, o carbono não enxerga. Por quê? Porque essa quantidade de carbono que está aqui, onde é que está? Nos espaços. É uma solução sólida intersticial. Está dissolvido aqui dentro. Certo? Se não tivesse dissolvido aqui dentro, onde que ele ia estar? Ele ia estar ligado com o ferro como uma coisa diferente. Tá? Poderia ser isso aqui, por exemplo. Eu garanto que não é. Isso aqui é um buraco. Simplesmente porque eu botei o troço ali para polir. Quando poliu, de repente ele arrancou alguma coisa. Mas o carbono ligado com o ferro estaria aqui, nessas coisas. Certo? O carbono dissolvido com o ferro, onde que está? Não tenho a menor ideia, mas está aqui dentro. Está dissolvido. Tá? Isso daqui é um hexagono, é um cúbico de corpo centrado. Tá? A temperatura ambiente, então, e vocês veem que os contornos dele são completamente regulares. Tá? Esse outro aqui é uma foto de quem? Do CFC. Tá? Na verdade, vocês veem que o material, pela mudança de fase, deixou reto os contornos. Ele muda de fase, não muda? O que eu faço para chegar no CFC? Lá em cima de 910. Então tem uma mudança de fase ali. Tem mobilidade atômica e todo mundo ficou quadradinho. Certo?
Então, os grãos são muito mais regulares no cúbico de face centrado. Na verdade, isso aqui, que era a foto que eu mostrei para vocês das máculas lá, desculpa, das discordâncias, isso aqui não é um contorno de grão, pessoal. Exatamente nos cúbicos de face centrada, eles têm as características de criarem máculas. Ou seja, ao invés de tu ter um grão e sair vir outro, esse mesmo grão ele simplesmente dá uma pequeníssima inclinada de ângulo. Muito pequeno. Mas te cria isso por deformação, sei lá, por um monte de coisa. Te cria a sensação que tu tem um novo grão aqui. Mas tu não tem, tu tem simplesmente uma mácula. Tá? Uma pequena variação de ângulo. Só que isso aqui age que nem um contorno de grão. Ia sorver discordância do mesmo jeito, ia acontecer tudo. Tá? Mas então, isso daqui seria a minha austenita. Tá? Uma foto dela. Essa foto aqui, foi tirada aqui temperatura? Não. Na verdade, tem uma malandragem. A gente sabe que alguns elementos químicos estabilizam essa austenita à temperatura ambiente. Tá? Então, esses elementos químicos são o quê? Não, mas o que eles são? Que tipo de defeito eles são? Como é que eles se dissolvem no teu material? Na verdade, eu estou afirmando para vocês. Essa foto foi batida a 23 graus Celsius. Tá? Para poder bater ela a 23 graus Celsius, eu tive que estabilizar a austenita à temperatura ambiente. Concordam? Como eu estabilizo? Botão do elemento de liga. Cadê o elemento de liga? Hã? Está dissolvido. Portanto, necessariamente ele é o quê? Uma solução sólida substitucional. Só pode ser substitucional. Para agir tanto assim, tu tá me entendendo? Para ter uma influência física ao ponto de manter na temperatura ambiente, não pode ser intersticial, porque intersticial cabe muito pouco. Tá? Então, na verdade, sim. Esse elemento químico deve ser um outro metal muito parecido com o ferro que mantém ele a temperatura ambiente. Tá, gurizada? Então, isso daqui são duas fotos para vocês terem uma ideia do que é o tamanho de grão. Depois ele fala em defeitos volumétricos, em estruturas amorfas. Esses nos interessam um pouco. Seria, por exemplo, num polímero qualquer onde tu expôs a temperatura e... sei lá, tem uma região que não é mais amorfa e virou cristalina, tá? Não é o nosso caso, não tem muito em aço e não vamos se preocupar com ele. Pessoal, eu vou continuar um pouco mais, por alguns minutos, para tentar dar uma introdução a outra matéria como eu dei para outra turma, tá? Nós acabamos a aula 6h30, né? Eu esperava que essa aula fosse bem mais rápida e ela acabou não sendo. Tudo bem. Alguém tem dúvidas sobre tudo que eu falei agora? Vamos continuar então. Agora a gente entra em propriedade mecânica, relação estrutura e propriedade, tá, pessoal? Na verdade, o que ele fala? Que a propriedade que muito nos interessa é a propriedade estrutural, tá? É o lado estrutural que me leva ao lado do comportamento mecânico, porque ele é que nos interessa. Claro que existem propriedades, aplicações térmicas, óticas, com outras características. Em termos do comportamento mecânico, quem me interessa é a resistência mecânica, que é o quanto ele aguenta até romper, tá? O conceito de módulo de elasticidade, que é o quanto ele deforma em relação a uma determinada carga, tá? Esse sigma y aqui, o que é? Esse y é de yield, tá? Então isso daí seria yield strength, ou seja, tensão de escoamento, tá? Aquele W ali quer dizer tensão, sempre, tá? Então seria o quanto ele aguenta até passar para o regime plástico, e a característica de utilidade é o quanto ele deforma. Eu devo parar hoje aqui nessa transparência, só para tentar nortear vocês do quão importante é o que a gente está vendo. Então, na verdade, isso daqui a gente já viu esse quadro, só que agora vocês têm a capacidade de entender ele muito melhor. É a relação processo, fabricação, estrutura e propriedade. Vamos dar uma olhadinha na propriedade física e química. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Com quem as propriedades físicas e químicas estão relacionadas? Resistência. A química está relacionada à estrutura do cristal e a física, no caso, com a estrutura dos grãos. A ligação química. Na verdade, assim, ó, tem que ficar claro agora para nós, de qualquer jeito. Propriedades físicas e químicas têm uma relação muito maior com ligação atômica, com ligação química, certo? Por quê? Se o meu material está duro ou não está duro, ele vai continuar sendo magnético. Se o meu material resiste ou não resiste, ele vai continuar sendo magnético. Está me entendendo? Se o meu cobre está preto ou está vermelho, ele vai continuar conduzindo. Vocês estão me entendendo? Então, características físicas do tipo conduz, não conduz, é transparente, não é transparente,
tem uma relação extremamente grande com ligação atômica, certo? Algumas características físicas podem vir a ter relação com estrutura cristalina. Por exemplo, a gente sabe que o CFC é magnético, a gente sabe que o CFC não é magnético, que o CFC é, tá? Mas é da cristalina para baixo, propriedades físicas e químicas, certo? Por outro lado, propriedades mecânicas têm relação com quem? Com a microestrutura. Ou seja, um grão tem o tamanho de uma microestrutura, digamos assim, certo? As partículas de segunda fase que bloqueiam as discordâncias têm relação com a microestrutura, porque estão nessa ordem de tamanho. Tá me entendendo? Coisas do tipo microns é microestrutura. Então, essas propriedades mecânicas têm alguma relação com a estrutura cristalina. Por quê? Porque o CCC tem menos planos de deslizamento que o CFC. Mas é alguma. Por outro lado, tudo isso eu anulo com um tamanho de grão menor. Vocês estão me entendendo? Então a relação da propriedade mecânica com a estrutura, com a microestrutura é muito maior. A macroestrutura não é tão relacionada assim. E por outro lado, quem é que influencia na microestrutura? A cristalografia? Não, a cristalografia é a estrutura cristalina. Tá no mesmo lado. E é por isso que eu digo que eu paro nesse slide, pena que não dá para parar mais tempo. Isso aqui a gente já viu, vocês estão me dizendo coisas que eu não deveria mais dizer, digamos assim. Na verdade, quem é que influencia na microestrutura? O processo de fabricação. Por isso que sempre tem essa relação tripartite. Processo de fabricação, aspecto microestrutural e propriedade. Ou seja, vamos dar uma olhadinha nesse processo de fundição. Quem é que me diz rapidinho o que é fundir um material? Tá, vamos começar contigo com o falando mais alto, fala. Colocar o material quente no molde e resfriar para não ter informação. Não, a quente não. Você tem que falar direito. Se botar ele a quente no molde, tem que colocar ele líquido no molde. Não, é diferente. São coisas diferentes. Então, o processo de fundição seria tu que fazer o teu material e largar num determinado molde, certo? Isso é bom ou é ruim? Ruim. Por quê? Hã? O molde é ruim. Como é que é? Não tem controle do grão. Não tem controle do grão. Por quê? Porque cresce mais, cresce menos, teu grão uma hora é assim, outra hora é assado e sei lá o quê. É por isso que ele é ruim. Portanto, eu tenho um aspecto microestrutural proveniente desse processo de fabricação, concordam? Beleza. Então tá. Agora vamos dar uma olhada no processo de laminação. Alguém sabe dizer o que é? Passa por rolos, um bloco grande e vai ajudando. Tá, isso é o conceito, sim. Pode se dividir em laminação a frio ou a quente. Isso também é o conceito. Se eu te disser que o processo de laminação que eu vou usar logo depois de ter feito essa peça fundida, porque essa peça fundida ela não precisa ser um formato, vocês estão entendendo? Esse é o negócio. Ela pode ser um bloco, não pode? E também vai ter um grão todo ruim, sei lá. Se eu for mudar esse bloco que eu acabei de fundir ruim e fazer uma chapa, como é que faria? Passar ela através do rolo aquecendo um pouco ou não? Tá errado. Tu tem que aquecer. Tá? Por que tu passaria no rolo aquecido? Pra diminuir a tensão entre os grãos. Porque fica mais Na fácil verdade, de formar. se eu passasse frio, o que eu ia estar fazendo? Você tem que criar mais força. Tá, mas digamos que eu sou rico, eu tenho força. Se eu passasse a frio, o que ia estar acontecendo? E aí, o que eu ia estar fazendo com o meu material? Não. Deixando ele mais duro, por quê? Tu tá, no caso, Por quê? tá tensionando as... E aí, o que eu estou gerando lá dentro? Defeitos. Discordâncias. Essa é a moral da história. Se eu faço ele a frio, eu gero discordâncias, certo? Bom, ele vinha com um grão todo guinso. Gerei discordância. Gerei tanta. E agora eu quero fazer uma chapa mais fina. O que acontece se eu apertar mais? Quebra. Quebra. Certo? Porque agora a força que eu botei é maior que a ligação Ligação. química. Então eu deveria fazê-lo a quente. Se eu faço a quente, o que acontece? Tá, mas você não pode fazer ele a frio, depois aquecer, esperar, Pode. fazer de novo. Vamos pensar que eu deveria fazê-lo a A quente. borda deles fica mais molhada, daí ela não fica mais resistente ao impacto e, tipo, no caso, tu não quebra ela. Não, exagerou, não. Se eu faço ele a quente, Alex, assim, ó.
Vamos pensar... Não deveria. Na verdade, foi diminuindo. Vamos pensar no modelo hipotético que eu tenho 1 grão. Tá? Se eu aperto ele a frio, como é que vai ficar esse grão? Vai diminuir de tamanho ou não? Vai achatar. Vai achatar ele. Vai achatar. Quanto mais eu achatar, mais o que vai ter? Mais discordâncias. Concordam? Se eu der calor, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai diminuir a tensão, né? Diminuir a tensão. E o que vai acontecer? Ele vai se agrupar. Ele vai aumentar um pouco de tamanho. Essas discordâncias talvez caminhem, porque eu estou dando mobilidade atômica para elas. Vocês estão entendendo? E essas discordâncias, que estão tudo muito pertinho aqui, vão caminhar até onde? Até a borda do grão, contorno do grão. Do grão? Mas de repente uma caminha para cá, porque deu vontade. Uma E a outra caminha para lá e se batem no meio do caminho. E se somam. O que vocês acham que elas podem virar? Pode virar um novo contorno de grão. Vocês estão me entendendo? Então, eu faço isso aqui e aqui eu tenho uma população muito grande de discordâncias. Eu dou mobilidade, elas se somam e te criam uma fronteira nova de grão bem pequenininho aqui no meio. Vocês estão entendendo? E se criou um grão pequenininho, o que eu posso fazer? É que assim, ó, na verdade, eu tava, vamos diminuir um pouco menos, eu tava com essa população, eu tinha 42 discordâncias aqui dentro, tudo bem? Dei temperatura, as 24 de lá caminharam para cá, e as 24 que estavam desse lado caminharam para cá. As 42 ficaram numa linha só e geraram 2 grãos, tudo bem? Quantas discordâncias eu tenho agora? Nenhuma, porque todas as 42 estão gerando a fronteira de grão. Portanto, o meu grão está o quê? Sem discordância. Menor, tudo bem, mas sem discordância. Porque as discordâncias viraram um contorno de grão. O que eu posso fazer com esses 2 grãos agora? Achatar ainda mais. Achatar de novo. Certo? Porque agora eu posso. E se eu achatar bastante, eu vou criar discordâncias. E se eu aquecer de novo, grãos pequenos de novo. E assim eu vou indo reduzindo o tamanho do meu grão. No final das contas, o que eu vou ter para minha peça final? Um grão extremamente pequeno que me agrada. E mais ainda, todo ele igual. Vocês estão entendendo? Se eu fizesse isso a frio, eu não ia chegar nem perto da chapa pequenininha, porque ia ter quebrado lá antes. Então tá aí a grande importância dos defeitos e do que eu sempre falei para vocês, da relação propriedade mecânica, microestrutura e processo de fabricação. Eu posso estar gerando a mesma peça, tá entendendo? Eu poderia, na verdade assim, ó, eu poderia largar um molde para fazer a chapa direto desse tamanho. Ou poderia largar um molde aqui e apertar a chapa até esse tamanho. No final, a composição química ia ser igual, o tamanho da chapa é igual, mas... Os grãos não. Os grãos não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu teria propriedades mecânicas Frágil. drasticamente diferentes de um caso para o outro em função do processo de fabricação. Certo? E isso tudo está sendo explicado pela iteração dos defeitos que eu posso ter ali. Tudo dá certo, Marcelo. Eu posso deformar e aquecer, ou eu posso deformar quente. Também daria. Deformar quente é muito melhor, mas muito mais caro. Por quê? Porque a minha ferramenta para deformar ia ter que estar aqui. Resistente a calor. Entendeu? E daí o material da minha ferramenta ia ser muito mais caro. Então os caras preferem aquecer, apertar, tira dali, aquece de novo, aperta de novo e assim nós vamos indo. Tá? Mas esse seria o intuito desse processo de laminação e aí está explicada a relação de efeito com tudo que a gente vê daqui para frente. Falou, galera? Boa.